Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está com duas mulheres muito poderosas aqui para gerar briga, discussão, brincadeira. A gente vai aqui conversar, refletir diversas coisas, né, de um tema muito polêmico, que é em relação às fáscias e todas as falácias das fáscias e todas as polêmicas que a gente tem em relação às técnicas e realmente as diversas questões que a gente vê hoje na fisioterapia, que é muito forte, né? Então, sejam muito bem-vindas. Anne, por favor, se apresente. Muito obrigada, super obrigada, Fuku. Eu agradeço o convite, é uma honra estar falando com vocês aqui, uma honra poder conversar com a Mari através desse canal também. Meu nome é Anne, eu sou fisioterapeuta desde 2001, sou aqui de Porto Alegre, mas fiz a graduação em Ingolstadt, na Alemanha, fiquei trabalhando mais 11 anos lá, depois enchi o saco do clima tão escuro e frio da Alemanha, voltei para o Brasil e estou aqui há 8 anos já trabalhando num consultório, um pouquinho com saúde do músico também, mas especialmente com dor crônica e dores musculoesqueléticas atraumáticas. Então, fazendo um pouquinho de tudo e com um pouquinho de interesse na fáscia desde a época da Alemanha, que foi quando eu recebi esse impulso. Sensacional. Seja muito bem-vinda, Anne. E Mari, você já é de casa, mas para quem ainda não a conhece, né, está perdendo. Então, Mari, por favor, se apresente. Obrigada, meninos, obrigada. Mais uma vez um prazer estar com vocês, né? Sempre uma delícia bater papo e hoje, especialmente com a Anne, que é uma pessoa que eu tenho muita afinidade, a gente tem um pensamento muito semelhante, né? A gente às vezes estuda junto, a gente troca material e é muito gostoso poder ter essa troca mesmo, né? Com os colegas e a gente pensar junto e a gente entender melhor as coisas, duas cabeças pensantes. Então, com certeza vai ser muito bacana esse papo aqui com ela. E muito obrigada, Fuku, obrigada, Rafa. Vamos nós aí para esse assunto delicioso que tanto eu como a Anne amamos, né? E vamos nós. Bom, eu sou Mariana Otomari, sou formada há 21 anos praticamente, né? Faço 21 anos esse ano e sempre trabalhei muito com cicatrização e fáscias fazem parte da minha vida de uma forma direta e indireta, porque eu sempre estudei muito matriz extracelular. Eu fiz o meu mestrado dentro de um laboratório de reparo tecidual, num departamento de histologia, onde eu tive a oportunidade de aprofundar o meu conhecimento sobre os tecidos, né? Então, eu estudo tecido conjuntivo já há muitos anos, eu tive a oportunidade de participar de vários eventos internacionais sobre cicatrização, onde o foco era sempre a matriz extracelular e as respostas celulares frente aos diversos estímulos que a gente pode provocar nos nossos tecidos. Então, ao longo dos últimos 20 anos, eu venho estudando isso profundamente e ajustando todas as nossas abordagens terapêuticas, uma vez que a gente hoje tem aí bastante recurso para entender melhor a estrutura dos nossos tecidos e como eles funcionam e principalmente, que eu acho que é o grande lance, né, da nossa possibilidade de atuar com tratamento, é a gente entender como os nossos tecidos respondem às coisas que a gente faz neles, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais brilhantes que a histologia pode colaborar e o conhecimento sobre a matriz extracelular. Então, tenho certeza que vai ser um bate-papo delicioso. Para quem quer saber mais dessa história toda da Mari, desses 20 anos de profissão, a gente tem um episódio exclusivo só com a Mari, né? Então, é um episódio sensacional. Quem não conferiu, por favor, volte lá e escute. E Rafael Pescalite, sempre aqui do meu lado. Tudo bom, Rafa? Tudo bom, Foco. No caso, você tá em cima de mim aqui no Zoom, mas tudo bem. Que tá do meu lado aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está nos ouvindo. E é sempre um prazer receber pessoas aqui para a gente ter um bate-papo pautado em ciência, né? E bom senso, principalmente. Com certeza.
E a gente, né, como a gente está falando de um tema que é bem polêmico, é um tema que desde o começo eu queria discutir um pouco mais, né, mas eu também não estudo tão a fundo quanto essas duas pessoas estudam, e aí eu já vou puxar para a Mari e falar, Mari, por que que as faces são tão polêmicas? O que que elas fizeram para a gente? Pois é, né? É tão interessante isso, porque as faces elas tomaram uma proporção mercadológica gigantesca, né? E aí acaba que por uma questão mercadológica mesmo, a coisa virou uma mágica, né? Então tudo é fácil, aí tem até fácil para a gente tomar em comprimido, né? Então, assim, virou realmente um mercado. Então, você tem várias técnicas que colocam fácil no nome, tudo agora é fácil. Que nem antigamente era tudo funcional, comida funcional, tudo funcional, agora tudo é fácil. Fácil é isso, fácil é aquilo, porque vende, né? Vende, e eu acho que mais essa questão da fácil, ela é ampla porque ela pega pessoas de todas as especialidades, né? Eu acho que você mexer com fáscia, você pega o fisioterapeuta, você atinge o educador físico, né? Qualquer profissional que mexa com bem-estar, ele vai estar ligado a fazer qualquer coisa de movimento, é fácil e vamos aprender, né? Então, por exemplo, uma das coisas mais antigas que a gente tem que fala de face, que é o Rolfing, né? Fundado lá pela Ida Rolfing, todo mundo pode fazer Rolfing. Tem profissionais que não são, às vezes, nem da área da saúde, tem cabeleireiro, tem todo mundo ali estudando aquilo para que aquela pessoa possa ajudar o outro a melhorar a dor, melhorar a qualidade de vida, enfim, através do movimento. Então, eu acho que a primeira coisa é que é uma coisa muito vendável. E tudo que é muito vendável é muito perigoso, né? Porque tudo que vende fácil, você tem uma grande possibilidade de desviar da seriedade do negócio. E como a gente aqui na fisioterapia, no fisiortopedia, né, a gente busca um respaldo científico para o que a gente faz, a gente realmente precisa parar, dar um passinho atrás e, opa, peraí, o que é viável dentro disso tudo, o que realmente faz sentido, o que eu posso realmente afirmar, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as afirmações que a gente faz para os pacientes, principalmente quando a pessoa tem dor crônica, que a gente sabe que a dor crônica é uma coisa extremamente complexa, não é simplesinho assim, eu vou fazer aqui uma manobra e vou tirar a sua dor que você tem há 20 anos. A gente sabe que não é assim. Então, eu acho que é muito sério nós, como profissionais da saúde, com a responsabilidade que carregamos em ajudar as pessoas, né? Nós fizemos um juramento, né? Nós temos um código de ética e nós temos que ter cuidado com isso. E eu acho que isso está se perdendo muito. A gente, obviamente, não pode falar do outro profissional, mas dentro da fisioterapia, a gente tem um comprometimento, um compromisso, né, ético, e a gente está perdendo muito a nossa base, né, e desviando isso por uma questão financeira maior do que a questão ética. Então, eu acho que a gente precisa realmente parar um pouquinho, resgatar, entender, para que a gente possa ser mais criterioso e cuidadoso com as pessoas que estão procurando a gente. Sensacional. E tem muito disso que você falou, né, Mari? Eu acho que, no geral, existe uma onda, né, de você primeiro popularizar a técnica, você começa a fazer muita repercussão, e aí depois os estudos começam a acontecer, né? Vide a kinesiotape, por exemplo, é uma questão que acaba acontecendo e de a gente primeiro ver se está sendo usado, para depois entender se estuda, e aí depois os grupos de pesquisas começam a olhar para aquilo, né? Uhum. Então, acontece um ciclo muito inverso, a gente está hoje numa pandemia, e a gente sabe como isso tem problemas com tudo isso, né, e todas as repercussões, porque depois para tirar é muito mais difícil. Muito mais difícil. Né? Então, eu acho que a maior problemática está relacionada a isso. Mas, voltando um pouco mais à questão das faces, eu queria que a Anne falasse um pouco de todo o contexto histórico, né? Então, em relação às escolas, as principais que foram criadas, e por onde que veio aí todo esse caminho aí.
Pois então, eu acho que só emendando ainda na situação que a Mari falou, existe o perigo, além de você fazer coisas que não são bem evidenciadas cientificamente, existe ainda o perigo de você fazer com que a profissão não seja mais levada a sério, né? Então isso é uma coisa que eu vi na Alemanha também, né? De repente tudo era fácil, então você começa a meter esse termo em tudo e fazer coisas sem pensar se tem um respaldo realmente de dados e de informação, de conhecimento ali atrás. E aí você percebe outros profissionais olhando meio que para o fisioterapeuta e dizendo, não, isso não é nada, né? Deixa ele fazer e tal. Então, se a gente quiser falar e se a gente realmente quiser impulsionar a área da fáscia, e se a gente quiser impulsionar o conhecimento sobre tecido conjuntivo, a gente vai ter que justamente brigar para que seja uma coisa séria, para que seja levado a sério, porque senão vai ser descartado. Se vai ser descartado, não vai ser levado a sério. Mas é uma briga longa, viu, Fogo? Porque o termo fáscia em si, ele já existe há uns 400 anos, né? Só aqui no Ocidente. Então, sem falar que no Oriente também já se sabia que, óbvio, né, também já se estudava membranas e coisas do gênero, até porque é uma coisa que você abre um cadáver e você vê que tem ali alguma estrutura de septo, alguma estrutura de membrana, né? E aquilo meio que foi deixado de lado, porque enquanto não se tinha métodos diagnósticos mais precisos, métodos de investigação, se achava que fáscia, essas membranas e essas camadas serviam realmente só para separar, só para embrulhar alguma coisa. Então nunca se deu muita atenção para isso, pelo menos aqui no Ocidente. E um dos primeiros que deu atenção para isso foi o Still. Né? Então, a osteopatia foi uma das primeiras que deu atenção, mesmo que por um olhar muito dogmático dele. Né? Então, ele tinha sua visão sobre as coisas e ele criticava muito o modo como a medicina era feita na época dele, com razão, porque a medicina da época do Still era péssima, né? Não tinha ciência. Então ele começou a ver por um outro lado e ele identificou uma coisa já muito, muito importante, que era a importância do tecido conjuntivo frouxo. Talvez ele ele nem falava nele dessa forma, não dava esse nome, né, mas ele dizia que as fáscias, no caso, seriam tão importantes para o transporte e para o fluido e para o que a gente sabe hoje que é absolutamente verdade. Então, para o transporte linfático, para migração celular, ou seja, metástases, tumores, infecção, enfim, metabolismo geral, isso é super importante. Então, através da osteopatia, a fáscia sempre teve aquele olhar um pouquinho mais atento, né? Mesmo que pela visão dogmática do Still. E aí, ao longo do começo do século XX, foram aparecendo algumas escolas que meio que redescobriram o tecido conjuntivo. E eu venho mais do eixo alemão, né? E ali teve muita gente que começou a descobrir que tecido conjuntivo poderia ser interessante porque ele tem alguma inervação também. Ao mesmo tempo, na França começava a ideia das cadeias musculares, né? A Mézières, por exemplo, que começou a falar mais num movimento conectado. E com isso foi meio que se recuperando um pouquinho o papo sobre isso. E aí chega a Ida Rolf, né? E a Ida Rolf, mesmo também, ela não veio da medicina em si, né? Mas ela se interessou pelo assunto e foi ela que impulsionou basicamente o movimento que a gente está vendo agora. Tá? Então foram os alunos dela, ela dizendo assim, é a fáscia que é o nosso, ela não disse isso nessas palavras, mas ela basicamente dizia que é a fáscia que é o nosso esqueleto mole, o nosso, ela dá a estrutura para o nosso corpo, e ela estava certa também, né? E com isso ela deu o pontapé para que se formasse esse novo interesse. E aí, 20 anos atrás, mais ou menos, eu acho que o último pontapé veio do Tom Myers, dos trilhos anatômicos, lá nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que na Europa um pessoal em torno do Rolfing também, do Schleip,
do Robert Lab, que é um pesquisador nessa área, também começou a desenvolver o tema e principalmente investir mais em divulgação. E aí o negócio tomou embalo e agora assumiu proporções maiores, digamos assim. Não, com certeza. E são nomes muito comuns, né? Que a gente sempre, todo mundo que estudou fisioterapia acaba passando, né? Eu ficava assistindo aqueles vídeos do Tom Myers em cima da pedra lá. São vários vídeos até que engraçados, né? Pela geração. Mas ele começou a formar e dar nome de técnicas muito populares, né? E a gente acaba falando muito isso de tecnicismo, né? O Rafa até queria comentar alguma coisa sobre. Fica à vontade, Rafa. A gente abriu uma discussão sobre esse assunto no episódio que a gente falou do tecnicismo da fisioterapia, né? Que é a tríade do que faz muitas vezes técnicas prosperarem ou se manterem. Tem um lado mercadológico, com certeza, né? Elas normalmente são inicialmente propostas ali, muitas vezes, pelo menos nessa história, com base no conhecimento científico da época ou com base em alguma coisa que parece ser plausível, não necessariamente é, né? E que o grande problema é que, por mais que as técnicas sistematizam uma forma de avaliar e atender, o que pode dar segurança para alguém que ainda não tem tanta mão, por outro lado, elas começam a querer explicar tudo, né? Não tem nenhuma técnica que eu conheço que fala assim, olha, existe um campo aqui que é o tratamento do ser humano e nós só explicamos isso. Então, se sair daqui, a gente não explica. As técnicas e métodos normalmente querem dar uma explicação que explica o todo. E o problema é, elas querem adaptar a sua explicação para continuar justificando o que elas fazem, na medida que o nosso conhecimento científico muda, né? Então, a Anne contou aí uma história de, talvez aí, né, que começou aí há alguns séculos, mas mais recentemente no século XX aí, muita coisa acontecendo, e a gente evoluiu muito no nosso conhecimento ao longo de cada década, né? E essas técnicas estão aí ainda, com explicações muitas vezes completamente diferentes, mas fazendo a mesma coisa. Né? Então, de novo, né, a gente volta naquele papo da diferença de explicação de como ou por que algo funciona e se algo funciona, né, que a gente vai entrar aqui, mas é uma tríade complexa o que faz as técnicas perseverarem, né? De novo, é uma mistura de mercado, é uma mistura de elas realmente darem alguma coisa que sistematiza o atendimento, né? E elas acabam ficando conhecidas por si no mercado, né? De novo, volta para o mercado. Mas, por outro lado, a técnica ela tem que sobreviver. Né? E acho que ao tentar sobreviver e expandir, a gente acaba caindo no que as duas falaram, que é essa expansão desenfreada aí, tentando explicar tudo e prometer coisas que não necessariamente elas podem prometer. Né? Acho que é até um gancho para... Sim, total. Pode falar, Maria. É uma coisa muito interessante isso, porque que é uma das coisas também que eu e a Anne conversamos muito, é a gente usar a pesquisa experimental para responder coisas clínicas, né? A gente não pode usar uma pesquisa experimental para afirmar desfecho clínico, não pode, né? Uma coisa é você usar a pesquisa experimental para entender a estrutura dos tecidos, como as células funcionam, como os tecidos estão organizados. Agora, desfecho clínico, cara, não tem como, né? E o que a gente mais vê é o pessoal pegar uma pesquisa, estudamos isso aqui, então agora vamos fazer essa técnica aqui que a gente vai curar o câncer. Cara, parou, né? Peraí, 50 passos atrás, não dá para afirmar isso. E isso está cada vez mais grave, né? E a gente vê, e é desesperador, porque a gente está criando, eu digo a gente porque a nossa classe, né? A gente vê os colegas falando isso, e a gente está criando uma ilusão nos pacientes que é gravíssima. Porque aí o paciente vai procurar uma pessoa que fala isso, e ele fala, mas aí aquela máxima, né? A fisioterapia não funciona, porque o fisioterapeuta colocou que aquilo ia resolver fazendo tal técnica, colocou tudo no mesmo pacote, chamou de fisioterapia, né? Que as pessoas fazem isso, colocam a profissão como uma intervenção, e aí dana tudo, fisioterapia não serve para nada, porque um caso não deu certo, porque a criatura que abordou, né, fez essa coisa assim um pouquinho meio tortinha. E isso é muito grave, porque isso queima o filme da classe inteira, né? Então, assim, quando você se coloca como fisioterapeuta e você promete para o seu paciente uma coisa que você vai resolver e que aquilo é, entre aspas, fisioterapia, você está levando toda a tua classe com você. Isso é muito grave. E é uma das coisas que a gente fica mais preocupado. E é o que a Anne fala. Qual é o futuro disso? Onde é que a gente vai chegar se a gente não parar
e ajustar isso, ajustar o que a gente está falando, ajustar o recado que a gente está dando, principalmente ajustar as promessas que a gente está fazendo, que não tem da onde, como que a gente está prometendo tanta coisa que a gente não tem como prometer, né? E, né, Anne, a gente conversa muito sobre isso, é uma coisa muito louca. Sim, e eu acho que. E a gente vê de tudo, né? A gente conversa bastante porque a gente vê de tudo. Às vezes a gente vê coisa boa e às vezes a gente vê coisas em que cai o queixo. E eu acho que aí é preciso. E cai o queixo mesmo. A gente fica assim só com emojis de um lado para o outro, porque não sei o que, não sabe o que dizer. Mas eu acho que aí justamente é importante dizer que tem todo dentro desse campo gigante que é a nossa função da ciência do movimento, na análise do movimento, a gente tem todo o espectro, né? Então, dentro dessas, vamos dizer, dessas técnicas e desses métodos que você falou, Rafael, e você tem todo o espectro, desde o dogmatismo até um ceticismo científico saudável, tá? Então, tem técnicas que são de guru mesmo, inclusive algumas dos métodos ou das técnicas originais da tal chamada liberação miofascial. Se você olhar para o histórico da liberação miofascial, você vai lá, olha o site do cara que inventou o termo. Você vai ficar chocado, tá? Porque ele desviou, você está totalmente guru, tá? Então você tem esses métodos que são totalmente dogmáticos e que fazem uma abordagem que é top-down, ou seja, de cima para baixo. A gente começa com a conclusão, que é o nosso jeito de ver o mundo, e daí a gente vai ajustando a realidade para caber nessa conclusão. O que vai aparecendo na ciência, a gente vai inventando algum jeito de deixar isso no formato da nossa conclusão, né? E do outro lado do espectro, você tem métodos que realmente fazem o down top, que fazem a ideia baseada mais em ciência. A gente vai olhar o que a ciência está fazendo e em cima disso a gente vai construir. E tem exemplos para isso também, né? Tem realmente métodos que se propõem a focar um pouquinho mais nas evidências e ajustar a sua conduta. E um exemplo, por exemplo, é Maitland. Tá? Maitland agora é mais terapia manual chamada articular, e claro que dá para discutir muito se isso vai se isso vai ter efeito na articulação ou não, nem tanto, mas mas o Maitland realmente, a associação de professores de Maitland, eles fazem um esforço gigante para incorporar todas as novas evidências, o modelo biopsicossocial e realmente dizer, tá, a gente fazia isso naquela época, mas a gente não faz isso mais hoje. Então tem métodos que se esforçam muito para fazer isso e tem aqueles que preferem ficar em torno do guru ou em torno de dogmas inquestionáveis. E aí é que a coisa pega, né? Eu até vou aproveitar que você usou essa terminologia, que a gente precisa esclarecer um pouco dela, né? A famosa liberação miofascial, né? Por que é errado essa terminologia? Qual que seria esse outro nome, né? Porque é um nome que ficou tão popular que isso virou mercado, né? Então, né, eu sempre brinco, né? Quem trabalha com CrossFit e não sabe fazer liberação miofascial não vai ser aceito nesse mercado, né? Então, assim, me fala um pouquinho dessa terminologia, da ausência dessa plausibilidade, né? E como ela poderia ser chamada, se ela tem algum outro nome, sei lá. A questão da liberação miofascial é que nesse meio tempo ela já virou uma conduta, ou seja, ela não é mais um termo que descreve alguma coisa que está acontecendo, mas assim, liberação miofascial é usar o rolo, é rolar o rolo, né? É apertar a bolinha de tênis, isso é liberação miofascial. E assim, nada contra, sob certas circunstâncias, usar o rolo. Eu também uso o rolo, eu também mando os pacientes fazer isso de vez em quando, né? O problema está no nome. Então, o problema é realmente o que a gente está fazendo aqui é uma liberação miofascial. E o problema é que a palavra liberação, ela implica num sentimento, num significado de que alguma coisa está muito presa. Algo está preso, algo precisa ser solto. Teoricamente, você precisaria me provar o que está preso aqui, né? Então, as pessoas eventualmente pensam em alguma adesão entre camadas de fáscia, né? Ou em alguma coisa... geralmente que alguma coisa está grudada ou alguma coisa está contraturada, ou sei lá o que.
O problema é que a gente não tem evidência, a gente não tem base para dizer nem que a fáscia de alguém está grudada demais e nem que ela precisa ser solta, tá? A gente tem adesões, muitas vezes, entre camadas de face que estão aí, tranquilo, para fazer o quê? Tá? Não precisa mexer, não. E nem que aquilo que você está fazendo realmente soltaria alguma adesão, partindo do princípio de que ela existe. Tá? Então, tá tudo errado no caso, porque você não tem como provar que aquilo que você diz que está acontecendo realmente está acontecendo. Então, eu prefiro não usar o termo, eu uso o termo no máximo como assim um guarda-chuva de certas técnicas que visam o tecido mole, ao invés de visar a articulação. Mas só como guarda-chuva de técnica mesmo, porque se eu estou trabalhando no paciente, ou se eu estou querendo descrever o que eu estou fazendo, eu prefiro uma mobilização de tecido mole, que é o que eu estou fazendo. Né? Mas não uma liberação. Mas a Mari tem um conhecimento gigante sobre isso e a fumaça já está saindo pelas orelhas aqui, que eu estou vendo. Não, porque é engraçado, né? Porque eu acho que cai tudo de novo, a gente volta na história da nomenclatura, né? Quando a gente pega a histologia e a gente define histologicamente a estrutura de uma fáscia, a gente sabe que a face ela é para ser densa, né? Ela é para sustentar, ela é para firmar. Então, assim, um tecido que tem uma estrutura X é para cumprir aquela função X. Então, você não vai conseguir mudar a estrutura do tecido porque você está afim, eu quero liberar. Você não vai liberar, né? Então, se a face é para sustentar, ela é densa e ela é firme, ela é dura, né? Então, assim, já começa daí. Então, se você chama o tecido conjuntivo frouxo de fáscia, aí já mistura a bagunça toda, porque o tecido conjuntivo frouxo é frouxo porque tem que ser frouxo. Porque o tecido conjuntivo frouxo é o que vai dar o deslizamento, é o que vai dar o movimento, que a gente chama de interface tecidual. E isso tem que existir. Então, quando a gente tem uma densificação do tecido conjuntivo frouxo, aí você tem que intervir. Agora, a fáscia, que é uma membrana mais densa, ela tem que ser densa. Se você tiver uma fáscia frouxa, você vai soltar tudo, vai despencar tudo. Não é isso que a gente quer, né? Então, mais uma vez, a importância da nomenclatura está adequada, né? O que é uma nomenclatura anatômica, histológica, né? Você pode até falar de uma questão funcional e que tudo está ligado. Você não tem como descrever um movimento e que todas as suas estruturas participem. Você não mexe só a face, você mexe com o nervo, você mexe com a articulação, você mexe com o músculo, você mexe com o vaso sanguíneo, vaso linfático, com tudo. Você não tem como mexer só no tecido. Eu vou fazer agora uma intervenção aqui, só vou pegar a sua face. Amor, você vai pegar tudo. Então, assim, não tem como separar. Os tecidos, eles são separados para a gente estudar o que é o que faz o quê, quais são as células, quais são as estruturas, como é que aquilo reage. Mas no contexto movimento, no contexto função, é tudo junto, misturado, escalonal, não tem como você querer separar, né? E isso é uma coisa gravíssima, porque quando a gente vai fazer alguma intervenção, tudo que a gente faz tem efeito fisiológico em todas as estruturas. Então a gente precisa conhecer todos esses efeitos, senão fica aquela galera querendo fazer ventosa, dizendo que vai trocar o sangue. Cara, quando você faz uma lesão no tecido, você está lesando tudo, né? Porque o sangue está velho, o sangue está na corrente sanguínea. A corrente, ele tem que correr dentro do vaso. Se ele sair do vaso, ele já vai causar uma alteração inflamatória. Isso não é fisiológico, né? Então começa por aí. Se você não entende a fisiologia de cada tecido e a estrutura de cada tecido, você vai pecar na sua abordagem terapêutica, né? Que aí a gente vai entrar na questão da plausibilidade biológica. O que é justificável, tecnicamente falando? Mas é milenar. Ok, mas há milênios a gente não sabia disso, hoje a gente sabe. O próprio tensionamento dos tecidos, antigamente a gente fazia, né? Aqueles livros todos do Marcel Benfá, pompagens, que a gente pegava, o paciente esticava, faltava botar naquele negócio de tortura, amarra a mão para cima, amarra o pé para baixo, estica a criatura lá. Hoje a gente sabe que se a gente esticar o tecido, a gente estimula respostas que nem sempre a gente quer,
né? Então, as pesquisas estão aí para mostrar para a gente que a gente precisa ajustar sempre, né? Não dá para a gente pegar uma coisa que é antiga e sair repetindo. A gente precisa estar sempre lendo, sempre estudando, e é para isso que serve a pesquisa experimental, para mostrar para a gente como os nossos tecidos reagem, para aí a gente poder pensar em clínica. Exatamente. E eu acho que você falou uma coisa importante, que é a questão das técnicas milenares, ou antigas, né? Eu acho que o que sempre tem muito apelo é a questão do misterioso. Tem aquela coisa do misterioso, do enigmático, daquelas coisas que não se conhece direito, que nunca se estudou direito, então o segredo está em coisas misteriosas muitas vezes. Tem esse apelo e tem o apelo da antiguidade, mas como você falou, as coisas existem e foram feitas durante 1000 anos, talvez, porque não se tinha outra coisa. Pergunta para um indiano, tá? Com um indiano, por exemplo, com um problema sério de quadril, se ele vai fazer Ayurveda, tá? Com todo respeito ao Ayurveda e com todo respeito aos efeitos que tem. Não, ele vai procurar agora um centro, sei lá, na Suíça, para operar o quadril. Tá? Então, existe um limite dessas técnicas e existe um limite também nas explicações que foram dadas, também na medicina tradicional chinesa. Tá? Então, a nossa função é integrar isso, né, e atualizando isso. Quando é que eu uso medicina tradicional chinesa? Quando é que eu uso o Ayurveda? Quando é que isso chega nos seus limites? Quando é que as suas explicações também chegam nos seus limites? Eu acho que no momento, para dar um abraço aqui para o Paulo Bastos, meu colega querido e extremamente competente do Recife, no momento o mistério todo está nas vísceras, porque agora, como a gente não conhece as vísceras tão bem ainda, e a nossa relação com as faces viscerais e tudo mais, então o segredo e a solução de tudo está nas vísceras. Então a gente sempre tem que ter cuidado com aquilo que a gente não entende muito ainda, porque o fato de não entender muito sobre alguma coisa não dá o direito de você dar qualquer explicação para isso. Né, de que dizer que assim, a dor visceral é o segredo da dor crônica, por exemplo. Não, calma, né? O fato de você não entender alguma coisa é a justificativa para você estudar aquilo melhor. Né? Mas até lá, e eu acho que foi isso, e é isso que está acontecendo, porque muita gente nunca estudou tecido conjuntivo, não sabe a diferença entre o denso e o frouxo, e aí gera confusão. Né? Eu achei bem legal e eu acho que é um problema do ser humano que ele não consegue encarar isso como uma provocação para estudar mais, entender mais. Ele leva para o pessoal. Então, assim, se a gente está falando disso, parece que a gente está apontando o dedo na cara da pessoa, né? Para assim, por que você continua fazendo isso e tudo mais, né? Porque é meio clássico, né? Na minha prática clínica funciona. E aí a gente vê todas as falácias possíveis, né? E aí o Rafa quer fazer um comentário em cima da minha prática clínica funciona. Não, rapidinho, uma das coisas que eu sempre falo, que eu digo sempre assim, gente, tudo bem, pode ser bom, mas será que é o melhor? Será que é a minha melhor opção? Né? Então, assim, se a gente está aberto a conhecer as novidades, a conhecer as atualizações, a gente passa do bom para o ótimo. E depois que a gente conhece o ótimo, o bom já para de prestar, né? Já não serve mais. Isso é perfeito, Mário, porque a gente vem advogando muito sobre a necessidade de se entender a diferença, né, do que a gente vem falando aqui, né, de pesquisas voltadas para tomada de decisão, voltadas para desfechos clínicos, né, sejam eles saber se algo tem mais probabilidade de funcionar, ou saber sobre prognóstico, ou sobre para quem aquilo tem mais chance de funcionar, né, são pesquisas clínicas, das pesquisas que a gente está discutindo aqui, das explicações de se algo funciona. E quando você não entende essa diferença, e por algum motivo profissionais de saúde, não é da físio isso, é no geral, né, geral na saúde. Profissionais de saúde embasam muitas das suas decisões e nas explicações de como ou por que as coisas funcionam. Né? Isso é um equívoco no uso da evidência para tomar decisões. Porque aí surgem algumas coisas que a gente vem vendo que incomoda as pessoas. Né? A gente fez um webinário com a Natália Pasternak sobre pseudociências. Muita gente ficou se sentindo incomodada, porque a sua abordagem ou as suas abordagens, né, abordagens que a pessoa usava foram taxadas de pseudocientíficas. A ponto das pessoas chegarem pra gente, você não pode chamar isso de pseudociência porque tem eficácia de que funciona. Veja bem, né, pseudociência ou está dizendo que a explicação que é dada para aquele método técnica sobre como a coisa funciona não é testável pelo processo científico. A acupuntura é pseudociência. Medicina tradicional chinesa é pseudociência na sua original proposta.
porque aquilo não é testável. Isso não quer dizer que não dá para ter eficácia. Né? A psicanálise, ela é pseudocientífica, você não consegue testar as premissas da psicanálise. Mas se você fizer um ensaio clínico randomizado e provar que psicanálise é melhor do que bater um papo ou ler um livro, isso não quer dizer que a explicação da psicanálise está validada. Isso é uma coisa importante para clínicos entenderem, porque quando você entende a diferença desses dois fenômenos, algumas coisas ficam mais claras. A gente já vem falando disso, eu vou retomar para a gente poder trazer para essa discussão daqui. Que muitas vezes você vai ter coisas que fazem muito sentido, e às vezes tem até plausibilidade biológica, né? Eu sempre dou exemplo de viscosuplementador, porque é uma coisa mais comum da musculoesquelética. Você tem pesquisa in vitro mostrando que ele de fato tem algum efeito local, que ele estimula condrócito, que ele muda a matriz ali da articulação. Mas quando você vai para a prática clínica, isso não tem efeito no que os pacientes acham ou querem melhorar, né? Mas faz sentido para a gente. Logo, se faz sentido, a gente tem um viés cognitivo que é confiança por coerência, né? A gente começa a acreditar que aquilo tem que funcionar porque faz sentido. A gente sente isso, na verdade, né? E, por outro lado, a gente vai ter técnicas que são eficazes, né? A acupuntura, às vezes, você pode falar que algumas dessas técnicas que a gente discutiu agora, né? Sobre a parte facial, de tecidos moles, elas podem ser eficazes para alguns desfechos, mas isso não significa que a explicação que é dada pelas técnicas, ela é validada. E aí que entra o ponto, né? Eu vejo hoje que o perigo, muitas vezes, ele está na explicação. As pessoas hoje se sentem validadas quando a gente fala sobre modelo biopsicossocial e sobre neurociência moderna da dor, mas muitas dessas pessoas se sentem validadas, fazem e propõem para seus pacientes abordagens evidenciadas. Veja bem, o que não mudou, ainda ativar quadril e exercícios mais gerais, por exemplo, para a dor patelofemoral, continua sendo a melhor opção. O que a gente está entendendo é que você não precisa, não tem nada a ver com força ou com padrão de movimento, né? E isso repercute para o clínico no next step. A gente entender que a biomecânica talvez não explica, só quer dizer que talvez o próximo passo não seja olhar para o tronco, mas seja talvez entender o que a gente pode integrar aqui para melhorar o que está sendo ofertado, né? Então eu acho que tem muito disso, assim, quando a gente começa a falar desses dois campos, né? Funciona e a explicação. As coisas vêm para se complementar, mas no clínico, o clínico tem que tomar suas decisões baseadas em pesquisa clínica, e as explicações de como funcionam vêm para ajudar, na verdade, a gente realmente entender se aquele é o caminho. Por exemplo, será que, de fato, libera a fáscia quando você faz liberação? Não, parecem que são efeitos neurofisiológicos que fazem a dor aliviar quando você faz uma técnica de tecido mole. Legal, eu posso aprimorar minha técnica para fazer isso melhor? Tá aí a explicação, né? Então eu vou jogar isso aqui para a gente poder discutir, né? Não, porque tem isso que o Rafa falou é muito legal, porque, por exemplo, tudo isso a gente precisa levar em consideração aquela velha história, né? Se o paciente gosta, se a pessoa gosta de ser espetado por agulha, se a pessoa gosta de sentir dor. Eu, por exemplo, odeio, não me vem enfiar cotovelo em mim que eu vou te dar um soco de esquerda. Eu odeio cotovelada. Eu lembro que eu fui dar uma palestra uma vez num evento de Rolfing, até com o Schleip do meu lado, e quando acabou a palestra, aí eu falei, gente, olha só, realmente, eu não gosto de cotovelo, eu acho que é agressivo. Nossa, quando eu acabei, eu achei que eu fosse apanhar, porque veio um grupo assim, você não gosta da gente? Eu falei, não, peraí, eu falei que eu não gosto de levar cotovelada. Então, assim, é a minha preferência. Pode até ter um monte de evidência científica que meter o cotovelo nas pessoas, pra mim não vai melhorar, eu vou me contrair inteira, eu vou morrer de dor. Então, assim, eu tenho horror à agulha, eu não gosto de agulha. Então tem isso também, eu não posso impor à pessoa, né? Eu não gosto de sentir dor. Nada que você faça doloroso, eu curto. E aí eu, obviamente, como eu não gosto de sentir essas coisas, eu também não faço em ninguém. O meu tratamento não precisa doer, né? Então assim, mas como você vai soltar um trigger point sem meter o dedão? Eu falo, deita aqui, que eu te mostro, né? Eu fui dar uma aula lá no Hélio Nishioka, o Foucault tava, e tinha um cara grandão, não lembro o nome dele, ele lá todo dolorido, eu falei, professora, não é possível não. Eu falei, deita aqui que eu vou te mostrar. Aí ele falou, nossa, é bom. Eu falei, e agora põe a mão. Caraca, professora. Não precisa, porque a questão neurofisiológica é tão gigantesca, e se você respeitar isso, cara, você faz milagre. Você vira bruxa, macumbeira, né? Caraca, você é bruxa. Porque você respeitou a neurofisiologia, você respeitou o nervo cutâneo, você respeitou a interocepção, você respeitou um monte de coisa que não é só meter a porrada nas pessoas, né? Então, vamos abrir o olho, vamos olhar
de uma forma mais ampla, óbvio, os tecidos são importantes, mas, cara, não é só o tecido, é toda a questão sensorial, é a questão da experiência prévia da pessoa, né? Então, é muita coisa para pensar, pessoal. Não dá pra gente pegar uma técnica e radicalizar. É assim, assim. Cara, trabalhar com ser humano, trabalhar com gente com dor, né? É um mundo de complexidade que a gente não pode afirmar as coisas do jeito que está sendo feito. Não pode. Fora que o próprio Schleip, né? Então, esse grupo que foi para cima de você aí, são subgrupos, né? Dentro do Rolfing também. Porque o próprio Schleip, com ele, que eu aprendi que a gente faz menos. Sim. A gente põe, a gente usa. Ele mesmo, fala. Ele ensina que, não, pode fazer super devagar, mega devagar e super tranquilo. Que você vai ter um efeito ainda melhor, porque você está respeitando também os tempos e a viscosidade do tecido, né? Se a gente pensar em mecanismo. Muito bem. Mas tem uma coisa muito importante que você falou, Rafael, que é a questão de a gente se basear em estudos clínicos. Mas aí você vai ser confrontado aqui nas discussões de fáscia, mas assim, mas o meu consultório não é uma pesquisa. Tá? E o meu paciente não é aquele probando do estudo clínico, aqui é a realidade, meu cara, tá? Então aqui não funciona que nem pesquisa. E aí, claro, né, tem todo o esquema de como poder explicar isso, mas eu acho que estudar mecanismo, estudar ciência básica, estudar como funcionam as coisas na sua fisiologia e na sua patologia, mesmo que isso não me diga como é que eu devo tomar minha decisão com esse paciente, é super importante para a gente. Tá? Tem um cara do marketing, o David Ogilvy, que diz: cara, as boas ideias só vêm quando um cérebro está cheio de informação. Então você tem que botar no cérebro toda a informação possível. Depois deixa o seu raciocínio trabalhar e deixa ele ser criativo. Tá? Então você enche a sua cabeça de informação. Você não precisa, nesse momento, achar uma resposta para tudo. Não. E eu acho que isso também está nessa intenção, nesse anseio, nesse desejo profundo das pessoas que vão fazer cursos que prometem milagre. Eu preciso ter a resposta para tudo hoje. Eu preciso saber exatamente o que é isso e como resolver. E não é assim que funciona, a realidade não funciona assim. Você tem que encher a sua cabeça de informação para melhorar o seu raciocínio. E para daí conseguir raciocinar melhor sobre cada paciente individual que você tem, para definir padrão e para definir plausibilidade de uma forma melhor, né? Então, enche a sua cabeça de informação, mas você não precisa saber a solução para tudo naquele momento. Então, sempre quando alguém prometer a solução para tudo, saia correndo, porque isso não é uma boa ideia e, inclusive, tem dano. E quando eu falo de risco, quando eu falo de dano, eu lembro da Mari, porque a Mari tem uma experiência tão absurda com riscos e com dano tecidual, que é proporcionado justamente por pessoas que querem resolver as coisas na marra e no cotovelo, e rápido, e ter a solução para tudo. Não é brincadeira, não. É bem complicado mesmo. E aí, por mais que o carro-chefe seja a cicatrização em si, mediante uma cirurgia, esse dano tecidual ele é muito mais amplo, né? A gente sabe que o nosso corpo responde a estímulo. Então, se você faz qualquer estímulo que provoque qualquer tipo de dano, você vai ter uma resposta como se você estivesse tendo um dano cirúrgico mesmo, né? Tem um tempo que eu fiz um post sobre um tratamento com ventosa que a paciente ficou totalmente roxa, inchada, toda machucada. E aquilo foi tão chocante para mim que eu falei, gente, eu preciso fazer um alerta para as pessoas, né? Eu coloquei esse post, o negócio teve mais de 10 mil visualizações, deu um barraco danado, porque o povo também gosta de um barraco, né? Mas é um negócio que eu falei, eu preciso, como profissional da saúde, como professora, como ser humano, eu preciso fazer um alerta. Isso não é terapêutico. Pelo amor de Deus, E aí a paciente viu e me ligou, mas você botou uma foto minha. Eu falei, vamos lá, vamos conversar, vem cá que eu quero te ajudar, não faz mais isso, vem aqui que eu quero te ver, eu quero te explicar. Mas a minha fisioterapeuta falou que funciona. Eu falei, como você tá? Eu tô muito pior, eu tô com muita dor. A dor que eu tinha piorou demais. Eu falei, mas claro, deixa eu te ajudar. E comecei a conversar com ela. E assim,
a quantidade de pessoas que estão sendo submetidas a esse tipo de trabalho, né? Então, assim, cara, você provocou uma lesão ali. Então, essa lesão, e é lesão em tudo. Quando a gente fala que a gente vai tratar um tecido, quando a gente coloca uma ventosa, qualquer coisa, né? Aí agora tem um monte dessas massagens com bambu e não sei o quê. A própria liberação miofascial instrumental, que a pessoa fica toda roxa depois, né? Eu já recebi até ameaça quando eu falei sobre isso. Uma vez que eu fui falar sobre raspadura, até ameaçada eu falei, gente, mas eu não vou tirar meu vídeo, eu não estou falando nenhuma mentira. Então prova que você não causa dano. Eu estou dizendo que não tem, né? Então, assim, a gente precisa realmente entender que os nossos tecidos respondem a estímulos. Aí vem aquela pessoa que trata, a pessoa não vai falar, seu corpo não responde. Seu corpo não respondeu ao tratamento. Fofa, responde, você que está estimulando errado, né? Então, assim, vamos parar de botar a culpa no outro e olhar o que você está fazendo. Então, se o teu tratamento não está resolvendo, tem que ajustar, né? Muda a tua forma, volta, avalia de novo, rever, né? Reavalia mais uma vez e de novo, mas não fica insistindo numa coisa que não está dando certo. E mais, se o teu paciente está dizendo que ele está piorando, cara, você está fazendo alguma coisa errada. Mas tem evidência, mas no curso a professora falou. Problema da professora, você está machucando as pessoas. Você não pode fazer isso. As pessoas estão procurando você para melhorar uma dor, não para causar outra, né? Então, assim, o dano tecidual, ele é hoje, no mais amplo aspecto, né, de tudo, não só a cirurgia, mas os próprios tratamentos de dor crônica, né, intervenções agressivas, não só agressivas teciduais, mas emocionais. A pessoa fala, eu não queria muito fazer. Não, mas deita aqui que vai melhorar. A pessoa tá lá morrendo de medo e você tá metendo a mão, fazendo um monte de coisa agressiva. A pessoa às vezes chora e você fala assim, eu tenho que aguentar, morde aqui a toalhinha. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu já ouvi isso várias vezes. As pessoas chegam aqui na minha clínica falando para mim, não só de cirurgia plástica não, tá, gente? Dos mais diversos, das mais diversas situações. Pós-operatório de joelho, que eu morria de dor e o fisioterapeuta ficava lá forçando meu joelho, que tem que dobrar. Eu gritava e dizia, morde a toalhinha, tem que aguentar. Chega de tudo aqui. E cada vez eu fico mais horrorizado. Eu falo, cara, o que meus colegas estão fazendo com as pessoas? Eu não sou dona da verdade, eu não sou rainha da cocada preta, mas, cara, se a gente não atrapalhar, se a gente não machucar as pessoas, já vai estar tão bom, né? Só de não prejudicar, a gente já vai estar ajudando. Então, eu acho que eu consigo dizer para vocês assim, parem. Se a pessoa estiver dizendo, não tá legal, tá me machucando, respeita isso, né? Respeita, porque eu já cansei de receber paciente aqui que só de deitar na maca começa a suar de medo. Porque o último fisioterapeuta que eu fui, eu morri de dor, vai doer? A pessoa começa a suar, eu falo, calma. Eu falo, levanta, senta aqui, vamos conversar, toma um chazinho. Porque a pessoa tá apavorada. Que isso, gente? Onde é que a gente vai chegar se continuar assim, né? Não dá para ser. Isso não é fisioterapia, até porque a primeira regra total... Não sei, Foucault, pode falar palavrão aqui no podcast? Pode, por favor. Pode, tá. Assim, a primeira regra da fisioterapia é não faça merda. Tá? Essa é a primeira regra, não só da fisioterapia, como também da medicina. Isso é o juramento hipocrático, tá? Então, é assim, não faça merda. Então, todo mundo tem que ter o seu departamento VDM ativado, o departamento do vai dar merda. E se o instinto está dizendo isso, alguma coisa não está certa, tem que reagir, como a Mari falou, né? Para que continuar uma coisa, para que insistir? Talvez muitos fisioterapeutas, eu entendo isso, especialmente quando eu saí da graduação. A gente sai da graduação pensando que a gente tem que resolver o mundo, a gente tem que, né, resolver todo o paciente, a gente tem que conseguir resolver o problema de todo o paciente. Aí você vai, conversa ou dá uma olhada nos dados de fisioterapeutas de sucesso, fisioterapeutas excelentes, e eles têm uma taxa de sucesso, uma taxa de resolução de problema de 30%. Tá? Então, assim, você não precisa resolver cada paciente.
tá? Dependendo da sua área, a sua taxa de sucesso pode ser extremamente baixa e ser boa, especialmente em dor crônica, especialmente ali. Tá? Então, a gente tem que ter a coragem de dizer, eu não estou conseguindo resolver isso sozinho. Esse paciente pode precisar de uma equipe e não só de um fisioterapeuta. Eu demorei muito para perceber isso. Tá? Ele pode estar precisando de uma abordagem que não seja a fáscia. Tá? Ele pode se beneficiar da minha abordagem, mas de repente eu tenho que ter um acompanhamento de outros profissionais ainda. E eu tenho que saber encaminhar quando não está funcionando. Então, se não está funcionando, se não está trazendo resultado, eu encaminho. E eu repasso para um colega especializado. E eu repasso para alguém que tem uma ideia melhor, talvez, do que eu. Tá? Isso não é admitir que você é ruim. Isso é fazer a decisão certa, isso é poder responsabilidade, reagir. Né? Exatamente. É responsabilidade. Exatamente, mas essa coisa de eu preciso resolver, e isso vai, esse impulso do eu quero resolver gera a cotovelada, tá? Que não tem nada a ver com fáscia, tem a ver com dano tecidual, você está agredindo o paciente. Eu acho que é muito importante a gente dizer isso aqui, porque tem essa conotação a liberação miofascial tem que doer, não tem que doer coisa nenhuma. Nada, quem é que disse isso, né? Talvez isso venha um pouquinho também dessa área do CrossFit, tal, o pessoal ser mais porrada, mas não tem que doer não, para com isso. Tem uma parte que eu acho que é muito enraizada, né? A gente vendo do modelo biopsicossocial e tudo, você vê muita gente que no discurso faz esse discurso mais abrangente, o paciente como um todo, aquela coisa bonita, né? Só que na hora que ela tá na intervenção do dia a dia, ela tem um pouco dessa questão, além da solução, ela tem que saber dar uma explicação. E toda vez que a pessoa entra na explicação, aí a gente entendendo que é um efeito nocebo hoje, a explicação dela é nocebenta, né? Nesse sentido. Então, ela vai fazer uma explicação aonde fica dentro do paciente, fala assim, não, mas ele me fez isso por causa disso, disso, disso. E ele dá aquela mesma explicação mecânica ou da teoria de criação, né? Para falar que aquela técnica funcionou. Então, eu percebo muito, porque as pessoas estão cada vez mais falando que fazem biopsicossocial, mas na hora de cada ação, né, vai ter que ter uma explicação para mostrar o porquê que eu estou fazendo e o paciente aceitar essa intervenção, né? Então, isso é uma coisa do ser humano, que ele precisa para entregar para o produto do paciente dele, né, do cliente dele, esse porquê que você fez, porquê que isso funcionou, né? E eu percebo que ele não consegue tirar essa explicação antiga dele, né? Pode falar, Anny. Desculpa, eu vou ter que falar alguma coisa, porque você tocou num tema muito, muito, muito importante. Eu acho que na onda, porque também foi uma onda, né, do modelo biopsicossocial, o modelo biopsicossocial não é uma onda, o modelo biopsicossocial é o melhor que nós temos para entender a saúde humana, tá? Mas teve uma onda de psicossocial, né? Nos últimos anos teve uma onda de dizer é tudo psicológico. Vamos olhar para catastrofização, olhar para cinesiofobia, é tudo efeito neurofisiológico, não está nada acontecendo, seu corpo está bem, tá? E essa é uma realidade que está distorcida também, Sim, tá? total. Porque o corpo não está bem. Muitas vezes tem um ponto gatilho, ele tem, óbvio que tem. E assim, o paciente não vai se satisfazer com a explicação de não, mas isso é tudo cérebro. Tá? Você está bem, sua coluna está ótima, é tudo cérebro. Ele não se satisfaz com essa explicação porque a gente sabe, a gente entende que não, tem um componente mecânico. Então, eu acho que a gente tem que achar o equilíbrio de realmente conseguir dizer, tá, eu entendo nesse paciente que tem esses efeitos psicológicos, tá? Tu catastrofiza demais, eu tô vendo isso, a tua escala tá gigante e você se beneficiaria com uma psicoterapia, tá? Mas também eu entendo que ali na sua coluna tem alguma coisa, tá? Tem alguma coisa, alguma coisa que a gente simplesmente não tem como ver ainda, porque provavelmente é muito pequeno, é inofensivo, tá? É inofensivo porque não tem bandeira vermelha, a gente não precisa se preocupar com isso, mas deve ter, sim, alguma fibrose, alguma coisa que está incomodando, que faz seu músculo ali, né, contrair. Mas é inofensivo, isso é muito importante, né? E dizer, e deixar a insegurança. Eu não sei exatamente o que está acontecendo ali, porque eu não tenho métodos diagnósticos para ver isso. Eu não consigo palpar se tem alguma coisa ali, eu não tenho nenhum ultrassom sensível e alguma coisa que possa correlacionar isso. Eu não sei o que está acontecendo, deve ter alguma coisa ali que está repuxando um pouquinho, tá? Mas é inofensivo. Então, a gente tem essa possibilidade de dar uma explicação que tem a ver com a mecânica do paciente, que tem a ver com a estrutura
sem incorrer no nocebo e deixando uma margem de dúvida, deixando uma margem de incerteza, dizendo assim, ó, pode ser que eu esteja errado, essa é a minha hipótese sobre isso, eu não posso te dar certeza e vamos seguir bala, né? Muito bom. Gente, infelizmente eu tenho que ir por considerações finais, senão a gente vai ficar aqui conversando horas, né, se deixar, porque eu sei que tem muita coisa ainda para a gente abordar. Vou pedir para vocês serem breves e fazer as considerações finais. Eu vou na ordem aqui do Rafa, e aí depois, na minha ordem aqui, né? O Rafa, depois as meninas. Rafa, por favor. Pô, eu acho que, para mim, ficar claro, assim, é uma coisa que eu venho falando muito, né? De novo, eu acho que as pessoas precisam entender o que a gente discutiu hoje, assim. Existem diferenças entre explicar e existem diferenças em o que tem mais probabilidade de funcionar. Como a Anny falou, às vezes a gente... eu tenho uma preocupação muito grande como pescador de mecanismo com as explicações. A gente não trata carro, a gente trata ser humano. Então, a gente o paciente não se beneficia muitas vezes saber se tem um parafuso solto, né? Até porque o paciente vai ter respostas emocionais, comportamentais, cognitivas perante isso, que podem, inclusive, ser o perpetuador do problema, né? A gente tem que levar em consideração que a gente já tem um ser humano que vai interpretar o que a gente fala e vai mudar o seu comportamento, né? Vai mudar as suas respostas, né, emocionais, cognitivas, aquilo, dependendo da nossa explicação. E eu acho que o grande ponto aí, juntando tudo que a gente falou hoje, o modelo é simplesmente um consenso da comunidade científica para tentar explicar uma coisa que a gente ainda não sabe explicar bem, né? Ele pode ser mais ou menos robusto, no caso de a gente ter mais ou menos evidência que corrobora para ele. Mas ele é sempre uma explicação que foi feita não pela ciência, porque a ciência não existe, né? Não é uma entidade abstrata, pela comunidade de pesquisadores ou comunidade científica. E nesse sentido, eu estou lendo um livro muito legal que chama Como os Clínicos Pensam. Aí ele fala uma coisa interessante que é, como ser humano, assim como a gente precisa de mais recurso verbal para falar sobre as coisas, né? Eu sempre dou o exemplo tosco do arco-íris, né? Você não consegue falar sobre ele se você não encaixotar aquilo em cores. A gente não consegue falar sobre, ou pensar sobre, ou levantar hipóteses clínicas se a gente não tiver claramente o que falar. E esse o que falar sobre é o mecanismo. É a parte de mecanismo. Então, assim, eu hoje acredito que clínicos têm que entender um pouco de mecanismo, né? É muito difícil você atender um paciente com dor se você não souber o mínimo sobre a ciência moderna da dor. Agora, a questão, qual que é o cuidado, né? Você precisa dessa base, dessa teia do mecanismo para poder fazer sentido das coisas e para poder chegar nas decisões. Mas na hora que você chega nas decisões, elas devem ser tomadas com base, né, em pesquisas clínicas. E as explicações de como as coisas funcionam, muitas vezes não estão nas pesquisas experimentais. Estão em pesquisas clínicas que estudam o mecanismo, que é o que eu faço hoje. Então, o que a gente está vendo hoje, por exemplo, que apesar dos 1000 estudos que ficam analisando o padrão de movimento em pacientes com dor, quando você vai olhar para os estudos de mediação, por exemplo, de ensaio clínico randomizado, você vê que as abordagens que tentam mudar o movimento não mudam o movimento. As abordagens que se propõem a melhorar a dor porque ganham força, não ganham força, né? A gente está dando nomes para as coisas, mas elas é o que a gente falou. Me chama de liberação miofascial e a face não libera, né? Então, eu acho que é bom falar sobre as coisas, é bom entender que existe uma distinção muito grande entre essas áreas da pesquisa e entender qual que é a função de cada uma, porque o equívoco está, assim como na dor lombar, se olhar para um trabalho, né, transversal, tipo caso controle, você tem 9 pacientes com dor lombar e 9 pessoas saudáveis, um estudo que fala que encontrou um atraso no recrutamento de músculo profundo, uma coisa que a literatura já mostrou que não acontece, e você dali extrapola toda uma intervenção e uma linha de tratamento, né, disso, isso é muito equivocado, né? Então, eu acho que se a gente começar a entender melhor o que é o que, fica mais fácil para clínicos conseguirem consumir ciência. E hoje eu penso assim, eu acho que não adianta também só consumir estudo clínico, porque senão você não tem a teia, né, cognitiva para você poder raciocinar, para você poder falar sobre, para você poder levantar hipóteses, né? Fica muito fácil você devanear e, enfim, a nossa mente é crente, né? A mente humana é crente. Fica muito fácil você encontrar padrões, você começar a encontrar uma explicação que faz sentido para você e talvez você chegue em decisões ruins por se basear numa ciência de mecanismo ruim. Então, é um blend complicado de fazer, mas o que eu vejo é que talvez os clínicos ainda pequem em excesso por ler muito mecanismo. Eu acho que tem que ter uma teia, mas a decisão tem que ser tomada com base, né, em pesquisas clínicas e a explicação de como as intervenções funcionam nessa área translacional aí. Acho que os clínicos que conseguirem fazer isso vão fincar sua bandeira no lugar certo.
um lugar que ajuda eles a pensarem, a tomarem decisões e explicar para o paciente, talvez, da melhor forma possível, como ou por que algo funciona. Porque isso muda, isso é importante. Isso muda comportamento e isso muda a cognição, e isso pode estar associado com o que mantém ele incapacitado, inclusive, né? Nossa explicação, quer dizer. Perfeito. Mari, por favor, considerações finais. Então, além, né, somando a isso que o Rafa falou, como o nosso tema é fáscia, né, eu acho que uma das coisas que é imprescindível para a gente abordar um paciente pensando nisso é a gente entender, né, o que realmente é uma fáscia, né, estruturalmente, funcionalmente, né, e anatomicamente. Onde é que ela está, para que ela serve, né? E que isso já vai ajudar bastante. A gente conhecer um pouquinho da histologia, um pouquinho da estrutura, já vai deixar a gente um pouquinho mais crítico quando a gente escutar determinadas coisas por aí, querendo vender pra gente alguma coisa louca, mágica e, né, aquelas coisas milagrosas que a gente escuta, uau, né? Então, pega um livro básico de histologia, pega um livro de anatomia, olha lá onde é que está a fáscia, pega a histologia, vê o que é tecido conjuntivo, as divisões de tecido conjuntivo, o que é tecido conjuntivo denso, o que é frouxo, o que é uma membrana, o que é um ligamento, porque isso vai ajudar a gente a entender o que é o que, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em cirurgia, um exemplo muito bacana, como é importante conhecer histologia. Cirurgias de mama, sejam estéticas, sejam oncológicas, existe um negócio chamado seroma, que é muito comum, né? Seroma é um líquido que se forma num espaço tecidual e esse líquido é um líquido edematoso. Se esse líquido não for retirado, se ele não for absorvido dali, esse líquido vai ser entendido como um corpo estranho. E como todo corpo estranho, os nossos macrófagos vão tentar absorver esse líquido. Quando os nossos macrófagos não conseguem absorver, eles vão simplesmente isolar esse corpo estranho do resto dos tecidos, criando uma carapaça em volta desse líquido. Que isso acontece com qualquer corpo estranho, né? Tanto sólidos como líquidos. E olha que legal, essa carapaça, essa cápsula que os macrófagos formam, ela não é formada só de colágeno, ela é formada também de cartilagem e hialina. Então, a gente não consegue resolver uma cartilagem, a gente não consegue, com técnica manual, mudar uma cartilagem. E aí, se você não sabe que aquilo é uma cartilagem, você vai lá ficar fazendo um monte de tratamento para fibrose, mas aquilo não é fibrose, aquilo é uma cartilagem. Né? Então, a gente, na fisioterapia, quando a gente passa na aula de histologia, a gente acha um porre aquilo, que inferno ter que gravar esse nome dessas células todas. E aí depois alguém fala para você o que é colágeno, né? E você fica, que lindo, mas você não tem noção o que é uma célula, o que é matriz. No outro dia eu escutei um cara dando uma aula de cicatriz e falando sobre a célula de colágeno. Aí eu fiquei olhando assim, aí eu falei, ué, como assim? Então, olha como é grave, né? Então, assim, se você não tem noção do básico, como você vai entender o que vem depois? Então, aqui, a dica para todo mundo que está ouvindo a gente, quem acabou de se formar, quem está se formando, quem já está formado há um tempão, a área básica, ela é básica, mas ela é importante. Ela é básica, ela é a base, né? Ela é ali o chãozinho da coisa. Então, eu sei que é chatinho, eu sei que tem que saber um monte de nome, mas pelo menos, galera, dá uma lidinha. Entra no Google, tem um monte de sites legais de histologia para vocês conhecerem sobre os tecidos, quais são os tecidos que estão ali numa cartilagem, que a gente tem vários tipos de tecidos numa articulação, o que é o que, como é que cada um é formado, porque isso vai dar base para a gente raciocinar dali para frente. E o mais importante, quando a gente conhece a estrutura, quando a gente conhece a fisiologia, a nossa abordagem terapêutica tende a respeitar a fisiologia. Porque o que a gente quer é restaurar a fisiologia. A gente não quer fazer nada que seja contrário à fisiologia, porque isso não é terapêutico. Então, se vocês me permitem, a minha dica é essa. Voltem um pouquinho na área básica, conheçam estrutura, conheçam histologia, para que vocês tenham mais chão.
porque com o chão a gente consegue extrapolar muito mais as nossas condutas terapêuticas. E aproveitando para agradecer mais uma vez o convite desses queridos e estar aqui com a Anne, que é uma amiga querida também. Muito obrigada e estamos aí. Um beijo, galera. Muito bom. Só vou fazer um comentário rápido, né? É muito importante essa questão que a gente fala de base. Existem várias bases diferentes que acho que a gente pensa muito segmentado e na hora a gente tem que juntar essas bases para fazer o raciocínio que gera uma complexidade, né? Então eu acho que o problema da FACEA também é pegar uma base específica e aprofundaram muito ela e esqueceram das outras, né? E aí tem que integrar com todo o resto, né? Então, nesse processo, acho que Só queria fazer esse comentário. Anne, por favor, comentários finais. Por favor, porque era exatamente isso que eu ia falar também, maravilha. O ser humano tem uma característica que é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, que é o entusiasmo. Tá? A gente tem essa capacidade de se entusiasmar por alguma coisa. Isso é fantástico, tá? Isso nos motiva, isso nos leva adiante. Mas o entusiasmo também cega. Tá? E eu vejo que quando o entusiasmo é alto demais, extremamente focado em alguma coisa, o raciocínio crítico vai para o espaço. E a gente perde a habilidade de questionar, ou a gente perde o reflexo de questionar, de fazer perguntas. Tá? De quando alguma coisa não bate direito, para e pergunta. Né? Então, eu acho que justamente no caso da fáscia, às vezes tem que dar 2 passos para trás, justamente para você conseguir ver o todo. Para você conseguir colocar no lugar certo, você ter a perspectiva, né? Para ter. Fáscia é um pedaço do quebra-cabeça. Tem um quebra-cabeça gigante de 2.000 peças, tá? Que está na nossa frente. E a gente pode e deve se entusiasmar, porque tem algumas coisas muito úteis que estão ali, e tem muita coisa. Tanto é que eu estou demorando horrores para montar a versão atualizada do meu curso, porque eu estou tentando atualizar os capítulos todos e dá um trabalho do cão, porque é muita coisa mesmo, e muita coisa legal, você quer botar tudo ali dentro, porque é bacana. Tá? Mas mantenha a capacidade de questionar, de fazer perguntas quando alguma coisa não faz sentido. E de ter uma visão generalista, integrativa sobre a saúde, integrativa num ponto de vista bem positivo aqui, de integrar conhecimento e não focar só numa coisa. Eu acho que esse é o maior aviso. Agradeço muitíssimo pelo convite. Para mim foi uma grande honra ter sido convidado para essa mesa tão de peso que é aqui, e eu fico à disposição de todo mundo, tanto no meu Instagram também, quanto no projeto, nos projetos que estão por lá. Muito obrigada, pessoal. Legal, muito obrigado, Anne. É uma convidada muito especial, faz muito tempo que eu queria chamar ela. Ela tem postagens sensacionais sobre ciência, principalmente, né? Você viu que a gente falou de fácil, mas falou sobre ser humano, falou sobre tudo aqui, né? Então, assim, essa riqueza é impagável, né? E só por dica e comentário final, eu já fiz isso algumas vezes, foi quando eu comecei a cair na realidade também. Peguem os nomes das técnicas, peguem todos os estudos e vejam só uma pequena diferença, principalmente porque a gente é fisioterapeuta, né? Coloca na PubMed, depois joga na Pedro. E aí vocês vão ver a diferença da discrepância de quantidade de artigos que a gente tem sobre isso, e aí é um call to action para a gente estudar um pouco mais todo esse processo, né? Então, ser científico está relacionado com tudo isso, né? Então, tentem vasculhar melhor, estudem, acompanhem essas 2 pessoas maravilhosas, e é isso, pessoal, senão não acabo nunca aqui. Valeu, até a próxima, tchau, tchau.